Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar agora o nosso segundo momento da aula de hoje e vou falar um pouco sobre canais iônicos. Para a turma que ingressou ano passado no mestrado, que está fazendo essa disciplina, vocês já assistiram parte ou, se não, totalmente essa aula sobre canais iônicos. Para a turma que está ingressando nesse ano, vocês não tiveram comigo pelo menos eu não consegui abordar os conteúdos sobre canais iônicos. E aí vai ser bom que vocês vão complementar um pouco mais com os conhecimentos que vocês viram na disciplina de Fundamentos em Ciências Fisiológicas 1. Para aqueles que já viram, nós vamos sedimentar os conhecimentos. Eu gostaria que vocês trouxessem algumas dúvidas, podendo me interromper ao longo da aula, sobre esse conteúdo. É um conteúdo bem, para nós, né, importante. Exatamente, porque eu lido com canais iônicos, né, seja de forma direta, de forma indireta, mas grande parte também da fisiologia humana também tem canais iônicos que estão atrelados a algum processo fisiológico. E aí eu vou falar um pouco sobre essas estruturas, né? Relembrando, então, para vocês que nós temos canais iônicos, essa figurinha bem antiga, mas que demonstra para vocês onde esses canais iônicos estão inseridos, né? Canais iônicos são nada mais que proteínas que atravessam a membrana plasmática, tá? A gente sabe que existem os conceitos das proteínas integrais, proteínas periféricas, mas são proteínas que obrigatoriamente atravessam a membrana a membrana plasmática e que também têm algumas funções. Uma delas é permitir a comunicação entre os dois compartimentos, seja a comunicação do meio extra com o meio intra ou do meio intracelular com o extracelular. E essa comunicação se dá por meio de transporte de massa, no caso, alguns íons ou outras pequenas moléculas, se esses canais iônicos permitirem a passagem dessas moléculas. Além disso, eles estão envolvidos, como eu já falei no início, em diversos processos fisiológicos importantes. Um deles, por exemplo, é que o sistema nervoso, para ele ter uma rápida sinalização ou resposta do nosso corpo, nós utilizamos os canais iônicos para essas respostas rápidas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês esse exemplo, que é o exemplo da circuitaria, ou dos circuitos que estão relacionados à resposta, né, de retirada de um membro, né, do reflexo de retirada, seja dos membros superiores ou dos membros inferiores. E essa resposta aqui, ela é basicamente controlada pela abertura de alguns canais iônicos que vão deflagrar alguns processos. Por exemplo, se você tem um estímulo doloroso que acerta alguma região do seu membro superior, por exemplo, a mão, ela vai levar a ativação, né, de receptores ou lesão na sua pele, lesão naquele órgão, naquela estrutura, fazendo com que, então, haja um envio dos impulsos nervosos, né, pelo neurônio aferente em direção ao sistema nervoso central. Lembra, então, que ele tem esse tráfego desse neurônio que vai, primeiramente, passar por algumas outras estruturas, como o gânglio da raiz dorsal. Então, você tem aqui o axônio desse neurônio, passa pelo gânglio da raiz dorsal, na parte dorsal, e entra no sistema nervoso central, na sua medula. Aqui mesmo, você começa a ter as comunicações, a primeira sinapse, a primeira comunicação entre esses dois neurônios, e a partir daqui você tem alguns neurônios de conexão que vão gerar a resposta que o organismo tem que ter nessas situações de um estímulo doloroso. Então, veja que você já tem a integração do sinal, a sua interpretação e uma tomada de decisão para deflagrar uma resposta, tanto em neurônios que vão ser ativadores de determinada estrutura, outros que vão inibir determinada estrutura. E aqui você tem, então, um sinal de saída, que é um sinal eferente, tá? Pelos neurônios eferentes, e que alguns deles vão ter um sinal chamado de excitatório, porque vai fazer com que a tua estrutura, no caso, o teu músculo, ele seja
excitado, seja estimulado e, portanto, exerça a sua função, que é a de contração, contrai esse músculo aqui, fazendo com que eu tenha um reflexo de retirada ou de movimento, né, de rotação do membro, enquanto o outro músculo na parte de baixo vai ser, então, inibido, ou, na verdade, relaxado, para que esse músculo aqui, então, esse membro possa, então, movimentar-se rapidamente. Isso acontece também do mesmo jeito pelo arco reflexo, vocês já sabem, da retirada da perna durante uma percussão no joelho, né, que é a extensão da perna. Então, esse mecanismo aqui, pensando bem que ele é integrado via do sistema nervoso central, contudo, seja na nível medular, e depois essa informação sobe lá para o córtex para que você possa ter noção do que aconteceu. Noção assim, noção mais intuitiva, porque o seu sistema nervoso detectou sim esse sinal e até ele respondeu com a retirada com esse reflexo. Então, quem está associado a essa sinalização rápida são os canais iônicos. Vocês podem, então, também ter receptores que podem sinalizar de forma mais lenta, né, o seu organismo. Mas os canais iônicos estão ligados a essa rápida sinalização do sistema nervoso. E aí, já que nós vamos falar de canais iônicos, nós vamos revisitar e vamos ver algumas propriedades importantes. Esses slides vão ser algumas vezes um pouco repetitivos, as informações, mas é para deixar bem sedimentado esses conteúdos. A primeira delas é que esses canais iônicos têm importantes propriedades. A primeira é que eles têm que responder, claro, a diferentes estímulos. Lembrem que eu falei para vocês que a moeda, ou o sinal que o sistema nervoso, que o córtex, que a medula, a maneira como ele interpreta os estímulos que vêm, seja do seu ambiente interno ou ambiente externo, são impulsos elétricos. Então é necessário você fazer uma transdução, uma modificação daquele seu sinal, né, para algo que o sistema nervoso compreenda. Então ele tem que responder a diferentes estímulos. Seja estímulos mecânicos, lembrem que, por exemplo, uma das sensações é o toque, o tato, tá? Ou a sensação também de pressão. Essa modalidade sensorial, ela tem que ser percebida pelos nossos receptores, transduzida em informação elétrica e ser interpretada pelo nosso córtex. Ele tem que responder também a estímulos químicos, seja devido à ação de pequenas moléculas ou, claro, pequenas moléculas que sejam dissolvidas nos fluidos corpóreos, tá? Ou alterações mesmo de outras moléculas da propriedade do próprio fluido corpóreo. Por exemplo, a solubilidade de alguns íons, de algumas proteínas, alguns hormônios no fluido extracelular que vão interagir com essas proteínas, ou alteração das concentrações dos íons, como, por exemplo, a concentração dos íons das moléculas de dióxido de carbono, monóxido de carbono, ou também os ajustes do potencial hidrogênio iônico, que é o pH. Então, existem canais iônicos associados a esses estímulos químicos. E também aos estímulos térmicos, como as variações de temperatura, e os que respondem aos estímulos, claro, estímulos elétricos. Assim, eu posso classificar algumas vezes esses canais iônicos a depender do estímulo a qual faça esse canal ser ativado ou não ser ativado. Mas particularmente mais ser ativado, como, por exemplo, aqueles que são ativados por estímulos mecânicos, chamado, né, de mechanical gated em inglês, mas ativados por estímulos mecânicos, que vão fazer com que abram esse canal, essa estrutura, e permita a passagem de moléculas, ou no caso, de íons. Aqueles que estão associados às interações com moléculas, seja na sua parte associada às moléculas que estão no ambiente intracelular, e, portanto, canais iônicos que são regulados, são ativados por ligantes do lado intracelular ou ligantes vindo do lado de fora. Lembrem bem, esses ligantes intracelulares podem, por exemplo, ser pequenas moléculas como o ATP, fazendo com que eu tenha uma abertura desses canais, ou mesmo o grande exemplo de moléculas
que se ligam a esses canais iônicos, como, por exemplo, o receptor nicotínico da acetilcolina, que faz com que o canal iônico se abra, que é um receptor associado ao canal iônico, ou aqueles que respondem às variações do potencial de membrana, os estímulos elétricos, como os ativados por voltagem. Tá? E aí levam todos eles à abertura desses canais. Mas não obrigatoriamente, como eu falei para vocês, só a abertura. Esses canais iônicos, além de responderem a estímulos diferentes, então eles também possuem mecanismos que levam à abertura desses canais, mas também ao seu fechamento. E nesse fechamento eu até posso desdobrar em dois outros fenômenos, que é o próprio fechamento do canal, como a inativação desse canal iônico. E, por fim, também eles apresentam a seletividade e tem que ter uma interação com esses íons. Uma vez que ele tem interação com esses íons, eu posso promover, então, a seletividade de dizer o que tipo de íon aquele canal iônico vai permitir passar ou não vai permitir passar. E aí o movimento de íon se dá, como eu falei para vocês, através da membrana por meio dessas estruturas. Estudamos há pouco tempo a difusão de moléculas na membrana, onde ela permeia através da membrana. Aí vocês viram ultimamente o coeficiente de partição dessa molécula na membrana e os conceitos de fluxo e permeabilidade. E aí vem exatamente o outro conceito, né? Porque estudando eletrofisiologia, vocês vão ver que eles falam muito de permeabilidade através da membrana e a condutibilidade da membrana, que a condutibilidade está mais associada àquelas moléculas que possuem cargas e porque também esses canais podem ser associados a elementos que permitam a condução desses íons. Por isso, condutibilidade e permeabilidade são conceitos que aparentemente são sinônimos, mas com propriedades, né, com definições diferentes. Então, é necessário que o canal iônico tenha isso, responda a diferentes estímulos, tenha mecanismos de abertura e fechamento e seletividade aos íons. Essa seletividade e interação, né, é a que permite que haja um movimento entre os íons através da membrana. E aí o Átila já lembrou em aulas passadas, né, que primeira aula, não? Pois não, Raquel. Está com alguma dúvida? Oi, professor, foi sem querer, desculpa. Tudo não, bem. tá tudo tranquilo. Ótimo, tudo bom. Vamos lá. Então, nessa situação, o movimento dos íons se dá, né, através da membrana. Mas, como eu já falei para vocês, esses íons não estão sozinhos na membrana. Desculpa, não estão sozinhos no ambiente extra, no ambiente intracelular. Elas são, íons são consideradas substâncias polares, né, como eu já falei para vocês, já expliquei. Ele gera polos, né, e ele faz interações eletrostáticas com aquelas outras moléculas também que estão presentes nesse outro ambiente, que é as moléculas de água, que também é uma substância polar, que é considerado o nosso solvente universal. Então, as moléculas que são chamadas polares, elas fazem, então, tem essa criação desses polos que fazem as interações eletrostáticas, fazendo com que as moléculas de água acabem fazendo uma hidratação, uma capa de hidratação ao redor desse íon. Fazendo, então, com que aquele íon que já tinha um determinado raio atômico, o que é o raio atômico? É o tamanho do seu íon. Lembra bem que na estrutura da matéria, nós temos o átomo composto por um núcleo muito denso, né, com várias partículas, os prótons e os nêutrons, grande a carga positiva acumulada naquela região, e uma eletrosfera enorme, né, o vazio do átomo, né, que nós temos os elétrons ali. Então, o átomo tem essa estrutura. E aí, então, existe a interação das moléculas de água com essa estrutura, fazendo com que o raio atômico, que ele já era, né, entre aspas, grande, aumente agora mais o raio dessa estrutura juntamente com as moléculas de água e crie-se um raio de hidratação. Tá? E isso é importante por quê? Porque cada átomo que tem o seu raio atômico, dependendo do tamanho do raio atômico, da quantidade de partículas no número atômico, eu vou ter uma capa de solvatação, né? Um raio de hidratação que pode ser maior ou menor. E aqui vai uma das primeiras características de seletividade. É o raio atômico e o raio de hidratação desses
íons. E por quê? Porque o canal iônico, agora ele vai apresentar uma seletividade pelo chamado raio efetivo da sua molécula. Porque, como eu falei para vocês, o raio atômico é um, o raio da hidratação é outro. Então, eu vou ter um tamanho efetivo para esse átomo, com a sua capa de hidratação. E aí, nesse exemplo, eu tenho aqui um canal, tá, que permite a passagem dos íons potássio e um canal que permite a passagem dos íons sódio. Então, uma das primeiras características é que o íon sódio ele tem um raio atômico menor do que o raio atômico do potássio. Contudo, devido a ter um raio menor, perceba bem, ó, se eu tenho um raio menor, vou ter mais partículas positivas, né, cargas positivas, prótons condensados no espaço menor, fazendo com que a interação de repulsão seja enorme e também com a força com que o potencial elétrico seja muito maior. E aí, nessa situação, seja o potencial elétrico muito maior, forças elétricas que são criadas são muito maiores, atraindo mais moléculas de água e criando um raio de hidratação maior do que se eu olhar para o potássio. Porque agora, o raio do potássio é maior, fazendo com que aquelas cargas sejam distribuídas em uma superfície maior, reduzindo a densidade de carga, reduzindo, então, essa força de interação, fazendo com que o raio de hidratação seja menor. Assim, se a minha estrutura, o meu canal iônico, ele tiver um determinado tamanho, né, para um determinado raio efetivo, aqui já entra o critério de exclusão ou de seletividade dos íons. Por exemplo, no caso do canal para potássio, o filtro de seletividade, que esse é o nome dessa região do canal, é bem mais estreito do que o do potássio. Vale um adendo aqui, pessoal, que um dos grandes pesquisadores que ainda está vivo, que começou a estudar o tamanho desse filtro de seletividade, que está na escala do seu Angstrom, 4, 5 Angstroms, foi um pesquisador chamado Bertil Hiller, que ele é um dos papas da eletrofisiologia, que publica um livro famoso, que é o do Ion Channel, que eu mostrei no início do nosso curso. Tá? Foi ele que estudou exatamente esses tamanhos desses raios do filtro de seletividade. E ele percebeu que não eram todos os íons que podiam passar por qualquer tipo de canal iônico, porque eu tinha o tamanho físico do filtro, né? Que é o tamanho físico do canal. Então, nessa situação do íon potássio, eu tenho a dimensão que permite o íon potássio atravessar. O sódio ele tem uma dimensão com sua raio efetivo bem maior, e aí, portanto, primeira barreira a passagem do íon sódio. Tá? Aí você podia pensar, Valber, mas então quer dizer que o íon sódio aqui, ó, ele passa pelo canal de sódio. Então, podia o íon potássio atravessar por esse mecanismo o canal de sódio? Sim, pessoal. Se fosse só esse mecanismo de seletividade. Então, se eu tivesse um canal com um filtro bem maior, quer dizer que as moléculas menores poderiam passar através dele se o mecanismo fosse seletividade, fosse apenas esse. Mas não é apenas esse mecanismo que existe. Então, o primeiro deles é o tamanho físico da própria passagem do íon no canal. Mas existe outro também, que é a interação do próprio íon com a estrutura do canal. É necessário que o íon, por mais que seja um tempo muito curtinho, e aí vem uma outra definição, né? Que normalmente a gente acha que, a gente já foi, pelo menos em alguns livros, ou pelo menos já foi ensinado, dizendo que a passagem desses íons se dá só pela difusão, né? Que o canal não tem interação desses íons com a sua estrutura. Não é correto. A gente até aprendeu que a difusão facilitada é aquele que a molécula interage com a estrutura, com a proteína. Aqui também os meus íons, eles vão interagir, sim, com as estruturas do canal. É tanto que naquele filtro de seletividade local, existem algumas regiões do aminoácido que são regiões de ligação direta do meu íon. Só que essas ligações são muito rápidas. Tão rápidas que todo mundo admite que é como se elas não interagissem e passassem direto. São interações muito rápidas. Mas aí o que é que acontece com esses íons? É necessário ele interagir, e para interagir eu tenho que perder a capa de solvatação. Então, nessa situação, ó, e aí vem a questão aqui, que nessa figura, que eu não tenho a certeza total, tá? Ok, pessoal? Nessa figura ele está dizendo que
para o íon sódio permear, o íon sódio tem que entrar parcialmente em contato com as suas regiões, né, de ligação ao sódio na filtro de seletividade, mas ainda manter uma molécula de água para ter essa interação. Coisa que o potássio ele não teria essas interações com a molécula de água e, portanto, o potássio daqui ele já voltaria para o seu ambiente onde ele estivesse mais concentrado. Aqui eu não tenho certeza se a manutenção dessa molécula de água junto com o íon sódio, que eu acho que pode ter, mas eu não tenho total certeza. Fábio, Não. Eu acho. Quando eu comentei contigo sobre isso, a aula que tu falou, teve um momento que tu falou que a molécula de água, né, interage com o íon, criando essa capa, né? E eu cheguei até a te perguntar se essa molécula de água, juntamente com o íon, ela passava pelo canal, né? Exatamente. Pois justamente essa imagem é do Healy, né? Não, eu acho que é do Candel. É, do Candel, desculpa, é do Candel. Pois é, eu tinha visto justamente no livro de Neurociências do Candel, que eu tinha visto que como se a molécula de água ela entrasse junto com o íon, né? Por isso que eu te perguntei naquele momento se que eu já tinha visto em algum local e agora tu mostrando a imagem, aí foi que eu lembrei que eu tinha visto no Candel isso aí. Então, na realidade, existem alguns íons que conseguem então entrar com essas moléculas de água. É isso que eu não vou te dar certeza. Tá certo? Embora o Candel tenha essa figura, mas pelo que eu lembro que eu estudei, que eu vi, né? Ele tem que perder a capa de solvatação. Tá? E aí eu não tenho certeza se o íon sódio, nessa situação, ele atravessa ainda com a molécula de água. Tá? Eu creio que não. Mas eu sou ainda, né, ínfimo em relação ao professor Candel, professor Schwartz, que são os Sigvald, que são os professores que publicaram o livro do princípio de neurociência. Mas, pelo que eu lembre, ele tem que perder totalmente sua capa de solvatação. Tá? Eu não tenho essa certeza de que ele atravessa com a molécula de água. Tá bom, Átila? Embora a figura aqui está demonstrando que sim, essa molécula de água vai com o íon sódio. Tá? Mas se você observar a capa da Science, né? Pode botar no Google, pessoal, da capa da Science para a descoberta a cristalização do canal de potássio, que é o KCSA, você vai ver que você vai ter só o íon central interagindo com as proteínas, né, de membrana. E só o íon sem a capa de solvatação. Certo, Átila? Aí é por isso que eu disse para você que eu não tenho certeza. Certo. Tranquilo? Beleza. Então, nessa Professor, situação... mais uma dúvida. Ele não poderia, tipo, por exemplo, perder a capa de solvatação para que ele possa, de fato, estar entrando, mas aí lá dentro da célula ele pode estar sendo rodeado novamente pelas moléculas de água, no caso, né? Já que tem acoporinas na célula, talvez seja isso, né? É isso que vai exatamente acontecer. Ó. Nessa figurinha que está mostrando o slide, que é exatamente isso, ó, você tem aqui ó, uma estrutura como se você olhasse a membrana, né, pela lateral. Você tem um filtro de seletividade, mas aqui dentro ó, é aquoso. Você tem uma região aquosa. Tá? Sim, exatamente. Uhum. Pronto. E aí é que essa situação, ó, você perde a capa de solvatação do íon, ele interage com os aminoácidos da superfície, né, do canal, e quando o íon volta a essa passa da filtro de seletividade, ele novamente ganha sua capa de solvatação. Sim, sim. Pronto, é isso. Aí é por isso que eu estava dizendo para o Átila agora que a minha curiosidade agora que eu vou procurar é saber se esse íon passa ainda com poucas moléculas de água. Porque, por exemplo, nessa estrutura aqui, ó, se você olhar bem, o íon potássio está aqui com a interação, né, com essa capa de solvatação, esses Lzinhos aqui em vermelho é a capa de solvatação, e ele perde a capa de solvatação para fazer com que o potássio tenha interação, né, com os oxigênios na parte carregada, digamos assim, do seu aminoácido do filtro de seletividade, porque aqui também você tem um aspecto de cargas nesse filtro de seletividade. Tá? E aí, portanto, é permitida, então, a passagem dos íons potássio, seja entrando na célula, ou seja, saindo da célula, a depender de quem? Os gradientes de concentração. Portanto, esse canal é uma via de mão dupla.
O íon sódio, por mais que ele tenha essa capa de solvatação, mas ele não consegue interagir com todos esses domínios do canal. E é por isso que a ligação, a passagem do íon sódio por meio de um canal para potássio é menos provável, tá, passar através desse canal por conta disso. Aí é que vem o detalhe. Mas, Valber, então poderia ter uma molécula de água que fizesse essa interação aqui. E aí é isso que eu não tenho certeza. Ok? Bom, aí você então tem uma energia de ligação ou de interação entre o íon, a água e aqueles aminoácidos do canal, de forma que essa força de interação faça perder a capa de solvatação e seja interessante de não passar esses íons por difusão, por movimento térmico aleatório para os outros compartimentos. E aqui vale ressaltar que isso daqui vai obedecer quem? Os princípios que vocês viram da difusão, saindo do maior potencial químico para o menor potencial químico. E aí, como é que a gente, então, estuda esses canais iônicos? Então, lembre bem que nós temos aquele filtro de seletividade, interação desses íons. Esse filtro de seletividade pode apresentar também cargas. Isso quer dizer, se eu colocar cargas negativas, é mais provável que cargas positivas interajam com ele. Se o filtro de seletividade tiver cargas positivas, ele vai afastar as cargas positivas e atrair mais as cargas negativas. Mas como é que a gente estuda? A gente estuda esses canais iônicos através das correntes que fluem por esses canais, por essas estruturas, que são chamadas correntes de íons, as correntes iônicas. E aí é por isso que, para a eletrofisiologia, nós precisamos conhecer aquelas leis básicas das ciências naturais, da química, física, biologia, que agora vocês, eu acho que já estão se convencendo do porquê eu preciso saber o que é um gradiente, né, elétrico, que é uma diferença de potencial elétrico através de um determinado comprimento, um gradiente químico, uma diferença de concentração de um determinado comprimento, e aqui nós temos a membrana, e isso daqui representando uma representação pictórica de uma pipeta de vidro, né, que ela é pressionada contra a superfície da membrana, e eu faço uma sucção para que parte da membrana entre nessa pipeta, fazendo um selo de alta resistência. E aí, portanto, encerrando dois ambientes diferentes. Um ambiente aqui dentro, tá, com um ambiente que eu tenho agora aqui fora. Percebam bem que esse ambiente aqui pode ser bem diferente do meu extracelular. Eu posso trabalhar com a minha solução aqui dentro para que seja totalmente diferente do meu extracelular e seja totalmente diferente do meu intracelular. E eu posso estudar as correntes ou as íons que vão fluir nesses canais. Como se dá esse fluxo desses íons? E aí, aqui, é que a gente precisa saber um pouco de circuitos elétricos, trabalhar com resistências ou, na verdade, condutâncias e saber que a corrente elétrica tem um equivalente aqui para nossas correntes iônicas. Porque o que vai atravessar esses canais são íons. Seja o íon sódio, cálcio, o íon cloreto, e aí vai. E aqui, representa-se exatamente a corrente de íons através desses canais. Percebam bem, ó, que aqui eu vou representar essa figurinha aqui é uma figurinha da corrente que passa através desses canais, medidas por um circuito, né, de medição de corrente. Essa linhazinha superior é quando o canal, a gente assume que o canal está fechado. Tá? Quando o canal está fechado, não tem passagem de íons. Mas como é que eu sei que houve a passagem de íons? Lembrem da convenção da eletrofisiologia. Se eu tenho íons, né, ou cátions, íons positivos, entrando na célula, eu tenho a deflexão do meu sinal, lembra lá do Hodgkin-Huxley? De uma correntezinha para baixo. Se eu tenho íons, né, positivos saindo da célula, a deflexão é para cima. Olha esse sinal. Aqui estava no zero, de uma hora para outra, abruptamente, ela caiu, indo para valores para baixo, valores negativos. Depois ela volta de novo para o zero, abre brevemente, volta para o zero, e aí, portanto, isso daqui é chamado do estado aberto de um canal iônico. E lembrem bem, ó, aqui vocês já se tocaram. Valber, se esse sinal aqui é para baixo, quer dizer que ou entrou cargas positivas na célula, ou saiu cargas negativas. Então, isso aqui já é uma maneira de você saber que tipo de íon está atravessando a tua membrana. E esse sinal aqui, pessoal, é um sinal
de registro de apenas um único canal, chamado de canal unitário. E aí entra todas a estatística para definir como é que se dá essa abertura, que é uma abertura probabilística. Então, eu vejo aqui, ó, que para esse registro, eu tenho esse canal abrindo por todo esse tempo, abro um pouquinho. Daqui a pouco, no segundo pulso, ou na segunda observação, eu não abro tanto esse canal, tá? Não abri muito. Numa terceira observação, olha só, abre um pouco para cá, numa quarta e numa quinta. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses canais, pessoal, assim como o movimento térmico aleatório, que existem probabilidades da partícula, né, estar em diversos cantos do universo, digamos assim, daquele meu compartimento, os canais iônicos também têm um comportamento probabilístico, que determinado estímulo vão fazer com que esses canais iônicos tenham maior probabilidade de estar no estado fechado do que no estado aberto. E que quando eu mudo esse estímulo, por exemplo, o próprio receptor de acetilcolina, se aqui dentro da minha pipeta tiver acetilcolina, eu vou fazer agora com que eu transite e aumente a probabilidade desse canal de estar no estado aberto. Então, o canal, quando ele abre, ele não vai ficar direto só nessa linha aqui embaixo. Ele vai ficar flutuando entre abrir e fechar. E para quem estuda a parte da bioquímica, vai lembrar que realmente a interação de droga e receptor não é interação fixa. É uma interação que a droga entra em contato com o receptor, depois ela se dissocia, ela vai novamente e se liga, dissocia, e aí vem outra molécula, e aí, no geral, você vai ter o quê? Uma soma dessas atividades, dando uma atividade média da interação da droga com o receptor. Aqui é da mesma forma. É uma interação probabilística. Por isso que aqui você vê um sinal com muitas ondas para baixo, aqui um pouquinho mais, durando mais. Portanto, isso aqui é uma questão probabilística de abertura de canais iônicos. E aí, uma vez que eu sei que esses canais atuam de forma probabilística e que tem uma amplitude que é fixa, olha só. Valber, então quer dizer que para um canal iônico sempre essa amplitude vai ser fixa? Depende de algumas coisas. Como, por exemplo, olha só aqui essa representação pictórica. Aqui representando uma estrutura, a parte de cima da membrana, a parte de baixo, e uma proteína que ela está nessa membrana e que a conformação dela é fazer com que ela não esteja alinhada. Né? Só uma representação pictórica, como se a conformação dela estivesse voltada para o lado, que ela estivesse fechado para a passagem de íons. Então, se elas não estão alinhadas, a minha corrente através desse canal é zero, mas se eu der algum estímulo, eu posso fazer com que essas proteínas, então, se alinhem ou altere sua conformação, né? Tridimensional, e agora eu conduzo uma corrente elétrica. Uma vez que eu tiro o estímulo, ele pode voltar, ou mesmo ainda com estímulo, por conta das situações probabilísticas, a corrente é zero, porque aqui você não teve esse desalinhamento. Então, nessa situação, eu posso aplicar estímulos, seja com agonistas, estímulos térmicos, estímulos químicos e estímulos elétricos, para investigar as propriedades desse canal iônico. Então, aqui nesse gráfico, percebam bem, ó, que aí, ó, eu tenho uma célula que eu apliquei um pulso de mais 50 milivolts, tá? Eu botei a célula em mais 50 milivolts. E aí eu vi o comportamento da corrente. De novo, qual é a convenção da eletrofisiologia? Correntes positivas entrando na célula, o traçado da corrente é para baixo. Correntes positivas saindo da célula, o traçado vira para cima. Então, digamos que você já sabe que teu íon é positivo, tá? Então, se olha só, quando eu dou esse pulso de mais 50, o que é que acontece? A amplitude dele, ó, é essa. Veja que ele está sempre no mesmo platô, tá? E voltada para cima. Como eu falei que o canal iônico é simplesmente uma via, o canal iônico, pessoal, uma vez que ele esteja aberto, ele permite o fluxo de íons. E ele vai obedecer, esse fluxo vai depender dos princípios da eletrodifusão. Tá? Que é a parte da difusão, que vocês estudaram há pouco, e vocês vão ver a parte elétrica no conceito de potencial eletroquímico. Então, nessa situação, olha só, eu tenho uma determinada amplitude e o traçado para cima, que significa que eu tenho uma saída de corrente, valores positivos. E ele é representado por esse ponto aqui, ó.
no mais 50. Bob, agora eu vou colocar mais 25. O que aconteceu? Ainda continua para cima, só que a amplitude é como se fosse metade da do mais 50. Bem aqui nesse ponto. Quando eu coloco 0, eu não tenho registro de correntes. E agora, quando eu coloco menos 25, o registro inverteu. E quando eu aplico menos 50, ele aumenta de amplitude. Então, eu posso criar uma relação entre o estímulo que foi aplicado, que é um estímulo que independe de qualquer coisa, e a corrente, que vai depender de quem? Do estímulo que foi aplicado. De novo, lá em funções, o potencial é independente, porque é aquilo que impõe, e a corrente depende do potencial. Portanto, essa relação aqui é chamado gráfico, né, de I versus V, onde o V está na linha do X, variável independente, e no Y a corrente, que é a variável dependente. E percebam bem que, para os diferentes valores de potencial, a minha corrente ela segue uma linha reta. E essa linha reta aqui, pessoal, se eu tirar a inclinação dela, ela vai me dar o quê? Olha só, eu tenho corrente, eu tenho voltagem. O que está faltando para completar a lei de Ohm? Resistência. A resistência, que para a gente vai falar é o inverso dela. Quem é o inverso dela? Condutância. Exatamente. Então, a inclinação do gráfico I versus V vai me dar a condutância daquela minha membrana. De novo. Então, no gráfico corrente pela voltagem, essa inclinação aqui me dá qual é a condutância daquele canal. E percebam bem, ó, como é bacana. A condutância, ela é fixa porque ela é uma linha reta. Independente dos valores potenciais aqui, a condutância vai ser a mesma com valor positivo, porque é uma reta voltada para cima. Mesmo você em menos 50, o teu canal iônico vai ter uma determinada condutância. Em menos 65, a condutância é a mesma. Quem é que vai mudar a amplitude da corrente? É o pulso que eu aplico nela. Então, com esses gráficos aqui, I versus V, eu consigo, então, conferir ou saber qual é a condutância da membrana aos íons, quaisquer potássio, sódio, cálcio, simplesmente pelo registro dessas correntes. E aí vejam a diferença entre condutância e a permeabilidade, que a condutância é uma propriedade, uma grandeza, está associada a registros ou passagem de correntes elétricas ou correntes iônicas através da membrana. E aí, como eu falei para vocês, uma vez que os canais iônicos eles permitam a passagem dos íons, esses íons vão passar simplesmente obedecendo às leis da difusão. E aqui só mostrando para vocês, aqui nessa figurinha, né, foi um clássico, maior concentração desse lado de fora, menor concentração do lado de dentro. Uma vez que o canal iônico permita, né, a passagem dessas moléculas, vai sair do ambiente mais concentrado para o menos concentrado, que na verdade vocês já sabem que no ambiente de maior potencial químico para menor potencial químico, obedecendo às leis da termodinâmica e da difusão, e que aqui nessa tabelinha só mostrando para vocês, ó, que a concentração do íon sódio para a célula de mamífero é 142 miliequivalente por litro, dentro da célula é 10, então a passagem por difusão é para o sódio entrar nessa célula, o potássio já é 140 dentro da célula e fora 4 miliequivalente. O potássio tem a tendência à saída, o cálcio ele está tendendo a entrar. O magnésio, pessoal, é a saída dessa célula hipotética. E aí vai cloreto entrar, os fosfatos saírem, se for permitido fosfato, e aí vai. Então, percebam bem que nessas características, por difusão, eu já posso saber qual é a tendência de determinado íon a atravessar essa membrana, se um canal iônico permitir a passagem desses íons. Então, o canal iônico ele permite a passagem dos íons, né, por um fluxo passivo. Eles possuem mecanismos, né, de novo, de abertura e fechamento, onde esses mecanismos de abertura e fechamento, pessoal, se dá por alterações conformacionais na proteína. Então, percebam bem que eu vou ter estados conformacionais diferentes para a minha proteína.
um estado conformacional para abrir a passagem aos íons, um estado conformacional, né, no caso da abertura da passagem dos íons, um estado conformacional de fechamento e um outro que está atrelado também à não passagem dos íons, que é de impedimento da passagem desses íons. Então, aqui a gente são chamados de comportas, ou os gatings, em inglês, tá? Que é o mecanismo de gate, o mecanismo de fechamento e de abertura. E esses mecanismos de abertura e fechamento podem se dar em diferentes partes do seu canal iônico. Você pode ter uma alteração conformacional em apenas uma região do seu canal. Nesse caso aqui, desse canal no painel A, eu tenho uma alteração conformacional em apenas uma região, por exemplo, no poro da tua... Poro não, desculpa, no filtro de seletividade do teu canal iônico, fazendo com que essa região permita ou não a passagem desses íons. E aí, nessa situação, se ela estiver embebida na membrana, moléculas que atravessem a membrana e interajam com o filtro de seletividade, pode fazer, então, com que altere a passagem dessas moléculas. Você pode ter uma mudança geral da tua proteína, como uma estrutura geral, fazendo com que toda a tua proteína rotacione. Um exemplo, as conexinas. Conexinas, você tem a ligação de uma membrana de uma célula na outra, você pode ter a rotação de todas elas, de toda essa estrutura, permitindo com que a luz do canal permita ou não a passagem desses íons. Então, é uma modificação na estrutura geral. Ou você pode ter outra região que seja uma partícula que bloqueie a passagem dos íons. Embora o canal esteja aberto, essa partícula ela bloqueia a passagem dos íons. Então, veja uma situação legal. Eu tenho um canal iônico aberto, mas a partícula bloqueando esse canal, que a gente já sabe isso aqui que é um mecanismo de inativação. Se não sabem, então, esse é o mecanismo de inativação, que é uma parte da tua proteína que ela entope ou ela fecha a passagem desses íons. E os tipos de estímulos que controlam a abertura e o fechamento, como eu já mostrei anteriormente, mas aqui especificando um pouco mais. Nós temos esses estímulos aqui como os estímulos mecânicos. Nos estímulos mecânicos, eu posso ter a parte de força atuando sobre uma determinada estrutura, fazendo com que eu tenha uma pressão sobre determinada região, por exemplo, do seu braço, do seu corpo, e associada que essas estruturas elas façam o estiramento local daquelas superfícies, daquelas células que estão ali naquele local. E essa pressão nesse local vai fazer com que você tenha a abertura mecânica desses canais. Simplesmente você afastou a membrana. Como, por exemplo, aqui, se você atuar uma força fazendo com que essa membrana rotacione para baixo, nessa figurinha B, C e D, veja bem que eu estou alterando a minha membrana, tá? Por conta de seja de inserção de moléculas ou de forças atuando sobre ela, eu posso fazer com que esses canais iônicos se abram e permitam a passagem desses íons. Outra maneira é que essas proteínas podem estar atreladas ao citoesqueleto. E uma vez que você tem alteração nesse citoesqueleto, você pode também provocar a abertura dos canais ativados por estímulos mecânicos. Nos estímulos que controlam essa abertura ativados por ligandes, eu tenho moléculas como, por exemplo, os neurotransmissores, como é o caso já da acetilcolina, em que se liga à parte de fora do meu canal iônico, do meu receptor ligado ao canal iônico. Nesse caso, eu preciso de 2 moléculas de neurotransmissor para alterar a conformação. Veja aqui que aqui nessa situação está fechado, alterando a conformação e permitindo a passagem dos íons. Vale ressaltar que esses ligandes podem ser esses neurotransmissores, como, por exemplo, os ativados por ligandes, permitindo a abertura, ou também o fechamento, ou também a situação de eu ter um canal iônico que esteja fosforilado e que, uma vez que você retira a fosforilação desse canal iônico, seja numa alça intracelular, numa alça extracelular, ele permita a abertura do canal iônico. Tá? E a diferença de potencial elétrico. Lembrem como eu falei para vocês, nessa diferença de potencial elétrico, eu posso ter a variação ou a inversão
do potencial elétrico em cima da membrana celular, fazendo com que alguns aminoácidos que estão carregados embebidos nessa membrana sofram ou sintam a variação nesse potencial elétrico, mudando a conformação da proteína e permitindo a passagem desses íons. E aí você pode ter a passagem desses íons, vai depender do tipo de canal que esteja associado a essa variação de potencial de membrana, tá bom? E aí, já que uma vez você tem esses estímulos que podem abrir ou fechar, os canais iônicos, eles podem assumir alguns estados. Vamos começar inicialmente com o estado fechado. No estado fechado, é um estado que o canal é não condutivo, ele não permite a passagem dos íons, contudo, ele está pronto para a sua utilização. Quem for ler alguns artigos e termos, ou livros antigos que ainda falam sobre os canais iônicos, vai falar que são os canais que estão em repouso. O que significaria esses canais, essa situação dos canais que estão em repouso? Aqueles que estão fechados, mas que estão prontos para a abertura deles. Então você tem, por exemplo, a mudança no potencial de membrana, fazendo com que ele saia da situação de repouso e entre no estado aberto. Tá? Uma outra situação é que você despolarizando a membrana, você faça com que o cálcio entre através desse canal, ou até mesmo uma despolarização que você tenha um canal que seja fosforilado, por conta da despolarização, ele abra e permita a passagem dos íons, no caso do cálcio. E uma vez você assume, então, o estado do canal aberto. Mas lembre bem, essa transição de fechado para aberto, pessoal, é uma transição probabilística. Então, para que eu tenha uma situação macroscópica, eu tenho que ter vários canais, cada um vai ter suas probabilidades de interação, né, de transição de estados, para que eu tenha uma corrente macroscópica, uma atuação macroscópica desses canais. Mas o canal individual, ele é probabilístico. Então, eu tenho uma probabilidade grande de estar aqui no estado de repouso, que quando há despolarização da membrana, eu faço com que a probabilidade de entrar no estado aberto seja elevada. Só que alguns canais, uma vez que eles entrem no estado aberto, independente se o potencial de membrana está ou não alterado, logo eles entram em outro estado, que é o estado inativado. Esse estado inativado pode ser ativado simplesmente por uma alteração de algumas regiões do canal iônico, como eu falei para vocês, ou simplesmente também a ligação de algumas moléculas. Existem canais que são regulados pelo próprio cálcio. Então, quando o cálcio entra na célula, a concentração local de cálcio começa a aumentar, fazendo com que esse cálcio se ligue a esses canais iônicos e fazendo com que ele se feche, inibindo a entrada de mais cálcio. Para aqueles que já viram fisiologia, você já viu um mecanismo que é o inverso disso, que é a liberação de cálcio induzido por cálcio. Tá? Aqui é um mecanismo de um canal iônico que é regulado pela concentração de cálcio citosólico, fazendo com que mais cálcio não entre na célula e, portanto, mantenha a concentração citosólica de cálcio naquele valor que é necessário para o processo celular. E também a fosforilação. Como eu falei para vocês, também a desfosforilação de um canal iônico pode fazer com que ele feche. E aí você tem, então, essas modulações ou fechamentos desses canais iônicos por moléculas que estão no ambiente, seja intracelular ou no ambiente extracelular. Então, esses canais, eles transitam nesses estados. Mas, Valber, será que só existe realmente só esses três? Era muito bom se fosse só apenas esses três estados. Contudo, pessoal, a transição não é tão simples assim. Eu também posso ter subestados das transições. Como assim subestados de transição? Por exemplo, eu posso ter um canal que ele esteja no estado aberto, no estado fechado, ou no estado de transição de aberto, mas num dos seus estados abertos até abrir totalmente, ou no estado de fechado até fechar totalmente. Como assim? Por exemplo, aqui ó, eu tenho esses exemplos aqui de um canal que está fechado, tá? Desse lado, e eu tenho diversos estímulos que seja um antagonista de ligação irreversível, um antagonista de ligação reversível e um agonista endógeno. Então, eu posso fazer com que esse canal se abra, tá certo?
e eu tenho, uma vez que o agonista se ligue à sua porção do canal que permita essa ligação e altera a conformação para o estado aberto. Então, nós temos esse primeiro estado aberto. Contudo, nesse mesmo sítio de ligação do agonista, eu posso ter a ligação de um antagonista que seja reversível, fazendo com que esse estado aberto transite para o estado fechado, tá? De forma reversível. Ele se liga ao mesmo sítio de ligação do agonista, tendo como é que eu vou dizer? Não é uma amostra, é uma situação competitiva entre o antagonista e o agonista pelo mesmo sítio de ligação. Ou eu posso ter um antagonista irreversível que entre no estado fechado e deixe o estado de forma irreversível. Tá? Normalmente nós queremos que as nossas moléculas atuem de forma reversível nesses canais iônicos para fazer com que a probabilidade de esse canal possa voltar para o estado de repouso, né? É um estado fechado, mas que não vai conduzir enquanto o antagonista estiver ligado. Uma vez que ele saia, eu vou ter o estado fechado, mas em repouso, pronto para abrir. Mas eu tenho uma situação de um antagonista irreversível, como, por exemplo, as toxinas, em que permanece aquele canal iônico naquele estado e, infelizmente, ele vai permanecer ali enquanto não houver qualquer outra maneira de retirar aquele antagonista irreversível. Ou eu posso também ter uma situação do estado fechado, e aí que seja regulado por algum fator exógeno ou fator endógeno. Mas aqui, um ligante endógeno fazendo com que eu abra o canal iônico e um fator exógeno regule a abertura desse canal. Como assim? Você está me falando, Valber, que eu tenho um agonista endógeno interagindo com o canal iônico, fazendo com que ele abra. Mas lembrem bem que essa interação é a interação probabilística, é a interação que obedece às leis da termodinâmica. Então, essa ligação não é para sempre, diferente da ligação de um antagonista irreversível. Então, ele liga-se e se desliga, fazendo com que o canal depois feche. Então, vou ter um tempo que esse canal iônico abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Mas eu posso utilizar alguns reguladores endógenos para prolongar o tempo de abertura desse canal. Quem trabalha com contração vai saber que vocês utilizam diversos agonistas para abrir canais de cálcio dependentes de voltagem de outros canais para mantê-lo aberto por mais tempo, permitindo a entrada de cálcio na célula, fazendo com que a contração seja mantida. Tá? O Átilo, por exemplo, trabalha bastante com, por exemplo, o bário. Ele permeia mais facilmente pelo canal, mas utilizando outra substância que é o BiCAR. E aí existem diversas outras moléculas que vão fazer com que os canais, no caso, os canais de cálcio, permaneçam abertos por mais tempo. E aí, esses canais iônicos, né, utilizando técnicas tanto da biofísica, quanto da bioquímica, quanto da biofísica e biologia molecular, na década de 1990, 1980, 1990, começou a encontrar uma miríade de canais iônicos que formaram as famílias desses canais iônicos. E esses canais iônicos, já perceberam então, que eles são formados por subunidades. E aqui eu tenho alguns exemplos, mostrando uma subunidade, como, por exemplo, utilizando subunidades diferentes, são os heterooligômeros, e aqui nessa membrana, então, colocando para vocês esses cilindros como subunidades diferentes de proteínas, formando, então, a tua proteína, canal, né, o canal iônico como um todo. Eu posso ter subunidades formadas pelo mesmo tipo de subunidade, ou, aliás, desculpe, a proteína formada pelo mesmo subtipo, de mesma subunidade, formando, então, um homoligômero, ou eu posso ter aquela canal iônico formado só por uma única subunidade, unida por alças, né, que vão unir essas, digamos, diferentes porções em apenas uma única subunidade. Bastante. E aí vamos ver, então, essa família desses canais. Então, vejam bem que nós temos esses canais iônicos, eu posso ter essas barrinhas, esses cilindros, e eu posso ter, então, um tetrâmero, que eu vou ter, então, as subunidades, que são 4 subunidades que atravessam a membrana,
em que cada subunidade dessa é formada por alças que atravessam a membrana. Por isso que, normalmente, essas representações eles colocam como cilindro, sendo esses cilindros ainda formados por alças que atravessam a membrana. No caso dos canais iônicos que dependem de voltagem, existem 6 segmentos que atravessam a membrana em cada subunidade. Existem outros canais que não são regulados por voltagem, que podem ter 4 alças que atravessam a membrana e outros com 2 alças através da membrana. E aí, então, nessa estrutura, por exemplo, o canal que tem 2 unidades, 2 alças, né, através da membrana, formam uma subunidade, e aí nós temos um tetrâmero. E no caso, alguns exemplos, nós temos os canais de sódio dependentes de voltagem, os canais de cálcio e de potássio e os canais de liberação de cálcio. Existem outros que têm 5 subunidades, né? Que aí eles são esses complexos, como exemplo, o receptor nicotínico da acetilcolina e aqueles das junções comunicantes que possuem 6 dessas unidades, são os hexâmeros, certo? 4, 5 ou 6 dessas subunidades. Essas subunidades, além da subunidade que forma a parte principal do canal, nós vamos dizer chamado de subunidade alfa. E por que chamado de subunidade alfa? Porque é exatamente a unidade principal que permite a passagem de íons através da membrana. Tá? Então, só com a subunidade alfa, os íons podem passar através da membrana, que pode ser desses diversos tipos, né? Podem ter diferentes subunidades, ou subunidades idênticas, ou apenas uma única subunidade, né, chamada subunidade alfa. Só que também existem outras subunidades, que são chamadas subunidades acessórias. Que essas subunidades acessórias, elas estão aí para regular ou modular a atividade do canal. Como aqui no exemplo, nós temos uma proteína, né, subunidade alfa, associada com a subunidade beta, subunidade gama, que você pode regular a atividade desse canal iônico. E a partir do momento que a biologia molecular me deu as famílias de genes desses canais iônicos, saber como é que eles foram codificados, eu posso fazer, então, a relação dos aminoácidos que compõem a estrutura do canal iônico, indo até as bases nitrogenadas, e aí vai saber o índice de homologia entre essas estruturas e montar a árvore filogenética desses canais. Saber quais deles apresentam mais similaridade entre si e menos similaridade. E aí vem a questão evolutiva. O pessoal da biologia, que pode explicar melhor do que isso, pela questão do surgimento dessas estruturas ao longo do desenvolvimento de um organismo. Já se sabe, por exemplo, que os canais de sódio e canais de cálcio apresentam uma similaridade maior do que com os canais de potássio. Então, a similaridade de sódio e cálcio é maior, os de potássio não é tão grande quanto as de sódio e de cálcio, mas eles têm grandes similaridades com outras famílias de canais iônicos. Então, eles são agrupados em famílias. E por muito tempo, esse agrupamento tentou se dar por meio dos genes que codificavam esses canais, ou por o tipo de íon que esses canais iônicos que trafegavam por esses canais iônicos, o fato que vocês vão olhar uma miríade de classificações dependendo do sistema fisiológico e dependendo dos seus descobridores. Tá? Então, por exemplo, quem fosse estudar o sistema renal, vai encontrar lá os ENACs, que são os transportadores, mas também transportador de sódio. Tá? Aí você vai para o sistema nervoso, já são os NAVs, que é o canal iônico, né, que permite a passagem de sódio dependente de voltagem. E aí você tem essas diferentes famílias. E aí esses canais iônicos são importantes porque eles estão associados com a gênese de diversos processos fisiológicos. Nós temos esses canais aqui, que vocês já devem ter ouvido falar. Para quem não ouviu falar, são chamados TRPs. Não fizeram a tradução para o português, né? Então deixaram em inglês. Que para mim a tradução que faz mais sentido são aqueles canais, né, que são receptores de potencial transiente, porque eles geravam potenciais transitórios na membrana, uma vez que eles sejam abertos, estão muito associados os canais iônicos associados aos estímulos mecânicos, térmicos e estímulos nocivos. Os receptores associados aos canais iônicos, né, que é o receptor nicotínico para acetilcolina, né, nicotínico, acetilcolínico, dependendo do texto que vocês estudarem,
ou outros associados também à concentração de cálcio intracelular, como, por exemplo, os beta-cálcio, que são canais de potássio de alta condutância regulados pelo cálcio, os SK, que são canais de potássio de baixa condutância regulados pelo cálcio, receptores de rianodina, os KATPs, que são ativados ou regulados pela concentração intracelular de ATP, e esses daqui, que são os dependentes de voltagem, que eles recebem esse índicezinho V. Canal de potássio dependente por voltagem, o de cálcio e o de sódio dependente de voltagem. Para a eletrofisiologia, todos esses são importantes. Pois vai depender daquilo que você for investigar. Por exemplo, os BK-cálcio, os SK-cálcio ou os KVs, o potássio, o CAV e o NaV. E aí vai. E aí vamos ver alguns desses canais iônicos, como, por exemplo, o canal de sódio, dependentes de voltagem. No canal iônico, o canal de sódio dependente de voltagem, ele está presente em todas as células que são eletricamente excitáveis, né? Esses canais iônicos, eles são essenciais na geração desse fenômeno elétrico aqui, que são os potenciais de ação. Tá? Então, o potencial de ação, ele é, digamos, gerado pelos canais de sódio dependentes de voltagem, embora não exclusivamente, vocês vão ver em outros sistemas que eles têm auxílio de outros canais iônicos, como, por exemplo, os canais de cálcio, dependentes de voltagem, que permitem o upstroke, ou a deflagração da subida do potencial de ação. Ele apresenta algumas propriedades. Primeiramente, que ele é dependente de voltagem. Mas também ele tem uma inativação que é muito rápida. Aqui, ó, é uma corrente. Se eu não dissesse para vocês, vocês podem até analisar. Vejam bem, ó, esse aqui é uma corrente iônica, tá? Que aqui é o zero. E é uma corrente para baixo. Aqui, se eu colocasse um eixo Y positivo, para cima era positivo, para baixo negativo. Então, se está para baixo, isso significa que ou é uma corrente de íons positivos entrando na célula, ou uma corrente de íons negativos saindo. Então, se eu considerar uma corrente de íons positivos entrando na célula, eu teria o principal íon que provavelmente estaria entrando na célula. Sódio e o cálcio. É só a gente lembrar dessa figurinha aqui, ó, pessoal. Vou botar lá. Por isso que eu vou para essa tabela, para que a gente tenha essa noção. Por difusão, a tendência do sódio é de entrada e a tendência do potássio é de saída. A de cálcio, entrada. A de magnésio, que é positiva, é saída. E aí vai. Já cloreto é entrada, só que entrada de cargas negativas. Então tem todo esse comportamento que a eletrofisiologia, ela pergunta exatamente acerca disso. Então, com esse registro, eu tenho mais ou menos um indício do que seja. Então, rapidamente, você tem uma ativação dessa corrente, mas rapidamente também ela se inativa. Veja bem que eu parti do impulso de menos 100 milivolts, vou para zero, mas mesmo ainda permanecendo em zero, essa corrente chega quase a zero. Então tem uma rápida inativação. Aqui a escala de tempo, pessoal, não coloquei, mas daqui para cá está no máximo 2 milissegundos. Tá? Acho que o traçado aqui todo deve ter 5, 10 milissegundos. Daqui para cá. Então é muito rápido. E é claro, esse canal ele permite uma condução seletiva aos íons sódio. Uma pergunta que vocês podem fazer, Valber, mas esses canais iônicos, canal de sódio dependente de voltagem, deixa passar outros íons? Deixa. Ele não é 100% efetivo. Contudo, a taxa com que ele permite a passagem, por exemplo, do potássio, é 1 íon a cada 100 mil ou 1 milhão de íons sódios que passa para dentro da célula. Então, se torna desprezível. Mas sim, os canais iônicos, eles são seletivos, mas não são totalmente seletivos só aquele íon. Exemplo, nós fizemos lá no laboratório de eletrofisiologia alguns experimentos com o cloreto de lítio. Existem alguns medicamentos, ou pelo menos o tratamento do transtorno bipolar, ele é tratado com uma solução à base de lítio. Tá? E por que isso? Porque já se sabe, pelo menos, que o lítio consegue atravessar o canal de sódio dependente de voltagem. E olha só que bacana. Se ele atravessa o canal de sódio dependente de voltagem, pessoal, o canal de sódio deixa passar. Se deixa passar, é carga positiva entrando dentro da célula. Carga positiva entrando dentro da célula, o que é que vai provocar? Despolarização da membrana, que aumenta a passagem aliás, aumenta a condutância ao sódio,
que passa mais lítio, que despolariza a membrana. Opa, Cláudio, quer dizer que eu posso, então, gerar um impulso elétrico? Pode, pessoal. O impulso elétrico não é que esteja só associado ao sódio, não. Mas veja que é um fenômeno elétrico na membrana. Então, o lítio, sim, pode provocar despolarização do potencial de membrana e até mesmo um fenômeno elétrico como esse. Só que tem um problema. É que a gente ainda não sabe que esse lítio entra na célula, mas o trocador, a bomba de sódio e potássio, ele troca sódio e potássio, e não lítio. E aí o que vai acontecer? Começa a se acumular lítio. E aí a gente parou lá no nosso laboratório, nós paramos nessa pergunta. Que é até uma coisa interessante. Como é que esse lítio é posto para fora? Será que é pelos mecanismos de difusão? Com certeza. Mas como? A gente sabe depois, ao longo do tempo, que o potencial de ação vai desaparecer. Que foram perguntas interessantes que surgiram no laboratório. E vale ressaltar, pessoal, que esse trabalho aqui, o pessoal lá do LEF, eles vão lembrar, foi um trabalho bem simples que a gente começou com um trabalho de iniciação científica de uma aluna chamada Morgana Alquino, e que eu coloquei essa pergunta para ela. Será que vai ter potencial de ação composto se eu substituir toda a solução de cloreto de sódio por cloreto de lítio? E ela fez esse trabalho e a gente começou a perguntar, poxa vida, tem. E vamos lá, investigar mais. Tá? Só para mostrar para vocês que algumas perguntas, algumas vezes, nascem de um questionamento bem simples e geram perguntas pertinentes, curiosidades, e vai. Então, esse canal de sódio tem essas características. Aqui é a estrutura desse canal de sódio. O canal de sódio... Oi? Em relação a esse trabalho do lítio, né? É só uma curiosidade agora que eu tive. Tu falou que o lítio ele é utilizado para tratamento de transtorno bipolar, né? Aí tu sabe dizer como é que seria o mecanismo eletrofisiológico para o transtorno bipolar? Porque eu fiquei imaginando, na minha cabeça seria, sei lá, um aumento de despolarização, mas como é que esse lítio é utilizado para o tratamento se ele faz despolarizar mais a célula? Isso se o mecanismo de ação for despolarização, né? Como eu te falei, eu não conheço nada, por isso que eu estou te perguntando se é realmente a despolarização ou não é. Onde eu parei no estudo, né? Porque você sabe que meu foco no Átila não é isso. Mas onde eu parei no estudo na época? Eu já sabia que o lítio podia ser utilizado, por quê? Porque no transtorno bipolar você teria algumas áreas do córtex um disparo de potenciais de ação que seriam ectópicos, digamos assim. Você tinha uma grande atividade neuronal. E aí o tratamento com lítico seria para reduzir esse disparo neuronal. Tá certo? E aí como é que ele faz isso? É porque a gente já sabe que o lítio vai despolarizar a membrana. Inicialmente você vai ter aquela salva de potenciais de ação, mas depois ele despolariza a membrana, fazendo com que os canais de sódio fiquem no estado inativo. E, portanto, fazendo com que agora ele não gere mais tantos potenciais de ação. E, portanto, reduzindo essa instabilidade nervosa. Então, a priori seria que o lítio entraria, manteria essa despolarização, né, dessas células, mas com o tempo você tornaria essa célula menos excitada. Aí foi até aí que eu estudei na época. Certo, Átila? Entendi. Obrigado, Robert. Nada. Aí outro exemplo, Átila, exatamente isso, das conduções ao lítio, né, que eu falei. Mas como eu já te falei, o Átila, por exemplo, ele trabalha com o bário. Que por que pareça, o canal de cálcio é mais seletivo ao bário do que ao próprio cálcio. Tá certo? Então, deixa para se passar melhor bário do que cálcio. Só que o nosso organismo prefere o cálcio, e é por isso que nós temos o cálcio e não o bário no nosso meio extracelular, no meio intracelular, por conta dos diversos outros mecanismos. E aí tem esse canal de sódio, então vejam bem. Eu tenho uma única subunidade, que forma toda a subunidade, chamada subunidade alfa, tá? E que ele é composto por 4 domínios homólogos, tá? Em cada um desses domínios, que são esses cilindrozinhos aqui, eles são ligados por alças, tá? Seja alças que estão no lado extracelular ou no lado intracelular. Então, é uma grande proteína, certo? Que as suas subunidades são ligadas por alças, né? Tanto citoplasmática como pela parte extracelular, e que cada domínio desse, que é nomeado domínio 1 a 4, ele possui 6
alças ou 6 unidades que atravessam a membrana, 6 segmentos transmembrana. E aqui, então, ele fez essa expansão nessa figura de baixo, mostrando o primeiro domínio, domínio 1, e suas alças transmembranas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segundo domínio, o terceiro e o quarto. Percebam bem que em homologia, os domínios são homólogos, e eu tenho uma alça citoplasmática aqui, ó, parte aminoterminal, voltada para o lado extracelular. Enquanto também nós temos aqui, ó, a alça carboxílica cortada aqui, também voltada pelo lado intracelular. E aí, ó, entre o segmento transmembrana 5 e 6, sai uma alça para fora, ela entra até metade da membrana e volta para o lado de fora. Veja que ela não atravessa a membrana. Isso é conservado, isso é mostrado no domínio 1, no domínio 2, no domínio 3 e no domínio 4. E olhe que eu tenho uma carga negativa. O que é essa carga negativa? Lembra que eu falei sobre seletividade do canal iônico? Pois bem, então nessa seletividade, poxa, se eu tenho carga negativa, eu posso fazer com que os íons cátions, os íons positivos, sejam mais atraídos por essa região do que os próprios ânions. Então aqui já é uma característica de seletividade. E essa regiãozinha aqui, ó, ela forma o filtro de seletividade do canal, que quando eu agrupo esses 4 domínios nessa região, ela forma com aquela regiãozinha central que está no meio aqui, ó, da membrana. O sensor, aliás, o segmento de membrana 4, ele é conhecido como sensor de voltagem. Por quê? Porque ele tem uma região de aminoácidos que são carregados positivamente, tanto em todos os domínios. Então, segmento 4, no domínio 1, 2, 3, 4. Então, qualquer variação no potencial de membrana faz com que esse segmento 4 sinta essa variação e aí possa provocar uma alteração conformacional da proteína, fazendo com que ela permita a passagem do íon ou não. Eu gostaria de chamar a atenção para essa região aqui, ó, que é chamada região do S5, alça P mais S6. Como assim? É exatamente que é o polo que eu já falei para vocês, essa daqui, ó. S5, segmento 5, a alça, segmento 6. E por fim, percebam bem que eu tenho umas alças citoplasmáticas aqui, ó. Essa é uma grande alça, entre o domínio 1 e o domínio 2, cheios de pezinho. O que são esses pezinhos? Sítios de fosforilação. Que eu posso, então, fosforilar ou desfosforilar esse canal de sódio. E essa alça aqui, que é a alça da IFM, que tem 3 aminoácidos, que é a isoleucina, fenilalanina e metionina, que formam a partícula da inativação. Tá? Então, entre a ligação do domínio 3 e do domínio 4, nós temos uma alça, tá? Que forma o gating ou o mecanismo de inativação do canal. É aquela partículazinha da bola que vai exatamente impedir a passagem do íon sódio e, portanto, o mecanismo da inativação. O canal de cálcio ele é muito similar ao canal de sódio. Tá? Ele também apresenta de 4 a 5. Oi? Pois não, Jane. Jane? Só uma dúvida. Vou botar o slide aqui, deixa eu jogar para o cálcio. Oi, tá vendo? Jane? Pronto. Tá, mas tem um barulho muito de vento aí. Tem como... Tá me escutando, professor? Jane, tá cortando a sua fala. Pronto, melhorou. Pronto, Jane, pode dizer. Professor, me explique a diferença entre poro e canal, por favor. Pronto, explico sim. O canal é a estrutura. Tá me escutando agora, professor? Tô sim, escutei tá. sim. A sua diferença entre poro e canal. O canal é a estrutura como um todo. As regiões que estão atravessando a membrana, as regiões que estão fora da membrana, chamado do vestíbulo, voltado para o lado intracelular, e o vestíbulo voltado para o lado extracelular, que são as alças. Então, é tudo isso daqui, ó. Aí você tem um vestíbulo aqui, você tem a parte extracelular, tudo isso aqui é o canal. O poro é a região
de seletividade do canal. É essa regiãozinha aqui, formada entre a parte da alça, entre o segmento 5 e o segmento 6, e a alça, que é chamada alça P aqui, porque ele só entra através de uma parte da membrana e volta para o lado de fora. Ele não atravessa a membrana, não. Então, isso aqui é o poro do canal. Voltando um pouco, bem mostrando para você, nessa figurinha aqui, ó, essa região é exatamente o poro. É o filtro de seletividade, que não precisa ser muito grande, mas só precisa ser do tamanho suficiente para permitir a interação dos íons com essa região, fazendo com que esse poro permita selecionar o íon que vai passar através do canal. Ok, Jane? Obrigada, professor. Então, fica bem distinto isso. É tanto que é importante saber do poro, porque algumas vezes você vai ter uma molécula que vai bloquear um canal. Tá? Mas a nossa pergunta é, onde ele bloqueia? Ele bloqueia porque ele atua na parte das alças extracelulares, na alça intracelular, ou é no poro? Se for no poro, é naquela regiãozinha lá dentro do canal. E aí tem muitas substâncias que são bloqueadoras do poro. Tá? Tem outras que bloqueiam o canal, entopem o canal. Por exemplo, aqui alguém já ouviu falar do cloreto de tetraetilamônio? Bom, se não ouviram falar... É o TEA. É o TEA, cloreto de tetraetilamônio. A atuação dele, pessoal, no bloqueio do canal, é porque é o seguinte, o tetraetilamônio, né, ele é uma molécula grande, só que ele vai tentar passar pelo canal de potássio. Como existe uma dimensão física, né, do canal de potássio, né, que é uma dimensão física para o potássio, o TEA ainda vai querer passar por ali. Só que ele não consegue porque sua dimensão é muito grande. E aí, o que acontece? A tendência do TEA é interagir com essas cargas do poro, do fluido de seletividade, e tentar passar. Como ele não passa, o que ele vai fazer? Ele vai entupir o canal. E no momento que ele entope, ele não permite a passagem do íons e, portanto, bloqueia a passagem da corrente de potássio. Tá? É por isso que ele é o tetraetilamônio é utilizado como um bloqueador inespecífico dos canais de potássio por conta dessa característica, porque ele entope a passagem do canal. Se eu utilizasse TEA no potencial de ação, num nervo, ele geraria um potencial de ação, então? Gera, só que o que vai acontecer? A fase da repolarização não é provocada pelos canais de potássio? Então, vou ter menos canais de potássio disponíveis, porque vai ter bloqueado por TEA, e eu vou prolongar a duração do potencial de ação. Entendi. Até mesmo na contração, né, de musculiza, se eu botasse TEA, né, poderia levar a contração, né? Porque não ia ter saída de potássio, né, também. Exatamente. Por isso, Átila, que é importante conhecer exatamente esses mecanismos, que aí você vai compreender por que determinado protocolo, você vai fazer determinado protocolo. Por que você coloca determinado íon? Tá? Porque eles têm essas interações com esses canais iônicos. Tá? Não é porque é nossa área, não, né, Átila? Mas o canal iônico está permeando tudo na fisiologia. Mesmo se você for para a parte renal, a parte pulmonar, todos vocês vão ter canais iônicos que vão estar atrelados àquilo. Se você trabalhar com a parte de fisiologia de contração, com certeza você vai ter que escutar falar desses canais iônicos. Valber, e em relação à colina, né? Que eu sei que tinha um protocolo lá no laboratório, né, de substituição do sódio pela colina. É esse mesmo mecanismo do TEA, tipo, ele entra no canal de sódio e bloqueia ou não? Não. Sabe o que vai acontecer na colina? Na hora que eu tenho um cloreto de sódio, na hora que eu coloco em solução, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, porque eu já estou sem a minha... Ó. Sódio, o cloreto de sódio, quando eu coloco em solução, eu dissocio em Na+, Cl-. O cloreto de colina,
quando ele entra em solução, ele dissocia em colina positiva, cloreto negativo. Então, percebe bem, ó, na hora que eu substituo o cloreto de sódio por cloreto de colina, o cloreto continua o mesmo, negativo, mas a carga positiva aqui continua o mesmo. A diferença é que eu vou usar colina. E aí, nesse caso, Átila, quando eu substituo por colina, a quantidade de cargas ainda continua sendo a mesma. Contudo, a colina não atravessa os canais de sódio. E não atravessando os canais de sódio, ele não entra na célula e não pode se polarizar. E aí, por isso que a gente utiliza esse cloreto de colina como um íon de substituição de sódio, para que eu retire o sódio da solução e não provoque a despolarização da membrana por entradas ou por ativação dos canais de sódio dependentes de voltagem. E aí você pode descartar esse mecanismo e simplesmente estudar os outros mecanismos que não dependem do sódio. Aí entendeu por que a substituição da colina? Entendi agora. Show. Vamos lá, porque é para a gente avançar. Mas qualquer dúvida pode me perguntar, porque é interessante. Oi, Saulo, você tinha pergunta? Professor. Foi não. Sim, essa alça que corresponde ao gating de inativação, o que ela faz propriamente para inativar o canal? Pronto. É o seguinte, Saulo. Nessa alça aqui... Cadê o meu alça? Tá aqui. Ela não é mais que uma região da tua molécula em que ela tem uma dependência, pessoal, do tempo. Tá? Ela tem uma dependência da seguinte forma. Uma vez que o canal iônico, caso do sódio, se abre, não só o sódio, mas os outros também que se inativam, ele depende do tempo com que esse canal iônico esteja aberto. E como o canal iônico, Saulo, ele vai sofrer uma alteração conformacional muito grande da estrutura, ele faz com que haja um rearranjo dessas alças aqui. Fazendo com que, então, depois de um tempo, essa alça sofra uma modificação conformacional e fechando o canal iônico. Então, basicamente, a Saulo, é simplesmente por um mecanismo de alteração global dessa tua proteína, porque uma vez que você abra, a alça vai fechar. Só que ela demora um tempo, por isso que ela depende do tempo. Ok? Entendi. Inevitavelmente, a própria abertura do canal meio que puxa essa alça inativadora, sendo que vai levar o tempo necessário para ele ter a sua função fisiológica. Né? Exatamente, Saulo. E é por isso que você vai ver trabalhos em bioinformática que eles vão tentar modular parte da molécula com a alça e só. Ele não coloca a proteína como um todo, que é muito difícil você simular no computador toda a molécula, mas partes-chave. Tá? É tanto que alguns mecanismos, eles fizeram alguns experimentos de cortar a alça. E na hora que eles cortaram com proteases, eles viram que esse canal de sódio agora não inativava. Mas uma vez que você deflagre o mecanismo, você faz com que a alça se feche. Tá bom? A alça da inativação. Entendi. Ótimo, vamos lá. Canais de cálcio dependentes de voltagem. Nesses canais de cálcio, ele pode ter 4 a 5 subunidades, né? Percebam bem aqui. Desculpe, pessoal. Só esqueci de dizer para vocês que o canal de sódio também tem as subunidades acessórias, né? As subunidades beta, beta 1, beta 2. O canal de cálcio já tem algumas outras subunidades, né? A subunidade beta, a subunidade gama. Mas eu tenho aqui, ó, uma subunidade alfa 1 ou subunidade alfa 2. Mas ele tem muita similaridade com os canais de sódio. Então, eles têm, ó, aqui, uma subunidade alfa ligada por alças, né? Ligando os domínios. Primeiro domínio, segundo, terceiro, quarto. Olha só que bacana. Cada domínio, de novo, tem 6 alças que atravessam a membrana. 1, 2, 3, 4, 5. Entre o segmento 5 e o segmento 6, nós temos uma alça que só vai até a metade, né? Não a metade, mas que entra na membrana e não atravessa totalmente e volta para o lado extracelular. Tanto no domínio 1, 2, 3, 4, e aqui é formando um poro. Similaridade muito igual ao do canal de sódio. Tá? Só que ele tem várias subunidades acessórias. E essas subunidades, algumas vezes, como por exemplo o alfa 2, faz com que crie-se uma diversidade maior
de canais de cálcio do que os dos canais de sódio. É tanto que os canais de sódio, hoje nós temos uma quantidade em torno de uns 9 subtipos de canais de sódio, dependendo de voltagem, tá? Aqui os de cálcio a gente aumenta um pouquinho mais. E aí você define essa família como ativados por alta voltagem, ativados por baixa voltagem, e depois canais do tipo L, P, Q, R e os canais do tipo T, tá certo? E aí a sua conformação tridimensional, nós temos isso daqui, né? A subunidade alfa 1, nós temos essa subunidade aqui, ó, a alfa 2 ligado com a subunidade beta, formando toda essa estrutura tridimensional. Onde estão os canais de cálcio, dependência e voltagem? Aí, rapaz, no mundo da fisiologia. Nós temos a contração tanto do músculo esquelético, liso ou cardíaco, dependentes dos canais de cálcio, dependência e voltagem. Por exemplo, aqui no músculo cardíaco, esse daqui é um platô, uma representação pictórica da abertura desses canais iônicos, que permitem, né, a despolarização do potencial de membrana e aí vai. Quem estudar a parte de cardio vai ver que eles associaram o potencial de ação cardíaco, né, com diversas fases. A fase 0, onde você tem uma entrada primordial de íons sódios, por um subtipo específico de canal de sódio, o NaV 1.5, tá? Só que, ao mesmo tempo, também você vai ter a abertura de canais de cálcio, muito lentos, né? E aqui você também tem a abertura de canais de potássio, canais de cálcio, contrabalançando a saída dos íons potássio, e aí vai. Então, os canais de cálcio são importantes para essa fase do platô do músculo cardíaco e, fisiologicamente, porque tendo mais cálcio, você mantém a contração desse músculo por mais tempo. Tá? Na secreção e neurotransmissão, como na junção neuromuscular, vocês vão perceber que esse aqui é um axônio, né? um neurônio motor, vindo o impulso nervoso, né? Pela propagação condução saltatória. Quando chega aqui, você tem a despolarização do potencial de membrana, fazendo com que haja uma abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, entrando cálcio, permitindo a interação das vesículas com o neurotransmissor na membrana que está voltada para o espaço da fenda sináptica. E aí, de novo, liberação do neurotransmissor, abertura, a interação do neurotransmissor com o seu receptor e a propagação do impulso nervoso. E aqui a expressão gênica, a expressão celular, simplesmente pela entrada de cálcio dependente de voltagem. Tá? Que aí é um mecanismo também chamado da excitotoxicidade do cálcio, porque ele pode ativar mecanismos de segundo mensageiro para levar à apoptose, né, celular, que é a morte celular programada. E aí, uma vez que você entra nesse mecanismo de apoptose, a célula vai morrer porque ativa as vias das caspases, certo? E aí, uma vez deflagrada a via das caspases, você vai ter fragmentação do DNA, a destruição de algumas organelas citoplasmáticas, e aí vai. Se vocês tiverem, aliás, eu espero que sim, acesso lá no PetClamp, para vocês verem uma prática, eu espero que isso dê certo, dá para perceber um pouco essa destruição, essa morte celular. Principalmente quem já está trabalhando no PetClamp, vai perceber que quando você passa muito tempo fazendo PET na célula, a tua célula começa a mudar um pouquinho, não o formato, a aparência dela. Ela começa a apresentar alguns grânulos no seu citosol, começa a tua membrana a sofrer algumas alterações, enrugamentos, e aí esse é um dos sinais que a tua célula está sofrendo. Seja porque está entrando muito cálcio, seja porque lesionou muito a membrana, e é uma maneira de ter mais ou menos uma ideia da saúde da tua célula. E esperar que a tua célula aguente o protocolo, né, submetido. Que normalmente, algumas vezes, acontece que ela, no meio do protocolo, ela rompe o selo, porque finalmente ela teve a destruição da sua membrana. E os canais de potássio dependentes de voltagem, como eu falei para vocês, são diferentes dos canais de sódio e de potássio, de sódio e de cálcio, porque aqui eu tenho uma associação de subunidades que são heterogêneas. Então, vejam bem, ó, que eu tenho 6 segmentos que atravessam a membrana, tá? Mas não tem uma alça de ligação de um domínio para outro. E sim, eu tenho uma subunidade aqui, com outra subunidade, com outra, formando, então, um tetrâmero. Subunidades diferentes, 4 subunidades, formando o canal de potássio dependente de voltagem.
Isso vai nos dar uma forma não uma forma, mas uma diversidade de canais de potássio que é muito grande. Você tem mais de 60 tipos de canais de potássio, exatamente porque eu tenho agora a situação de que essa subunidade aqui pode ser idêntica a essa, mas seja diferente dessa. Pode ser que as 4 sejam idênticas, as 4 diferentes. Então, isso daí vai provocar o arranjo de diversos tipos de canais de potássio diferentes. Aqui mostrando para vocês, aí, Átila, viu? Por que eu falei na questão da passagem do íon? Essa daqui é exatamente aquele KCSA, o canal de potássio, né, bacteriano. Aqui seria a estrutura do canal, você olhando de forma lateral, né, a parte A, a subunidade principal, né, com as suas 4 subunidades. O poro bem aqui representado, e esse verdinho a passagem do íon potássio. Percebam bem que a interação entre o íon potássio e a superfície, né, da interação é muito estreita. Pode ser que isso daqui seja o raio de hidratação também. Olhando aqui por cima, olha só a bolinha verde. Tá certo? Fazendo a interação. Por isso que eu não tenho certeza se por aí vai passar também algumas moléculas de água. Não tenho certeza. Tá? E aí também, os canais de potássio dependentes de montagem, eles guardam algumas SINs homologias também com canal de cálcio e sódio. Por exemplo, eles possuem, na região S4, partículas carregadas, que é o sensor de voltagem. Entre o segmento S5 e S6, de cada subunidade, nós temos uma alça, né, que é a alça do poro do filtro de seletividade. Bom? E aqui um exemplo para vocês, que eu falei para vocês, um mecanismo que eu acho muito bonito, pessoal. Na verdade, em fisiologia, é interessante você conhecer a fisiologia, seja seu aspecto só na natureza da fisiologia, mas também de como a pessoa chegou até aquilo ali, para você ver a beleza como é um mecanismo fisiológico. Esse mecanismo fisiológico aqui, que eu vou colocar para vocês, é um mecanismo de uma pesquisadora, infelizmente eu não lembro o nome dela, mas foi uma mulher que estudou esse mecanismo e que ela conseguiu explicar o mecanismo de liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas. E aqui há envolvimento de um canal para potássio, que é um canal de potássio regulado pelo ATP, tá? Pelas concentrações de ATP. Então, nesse canal aqui, não é um canal que é regulado por voltagem, mas regulado por ATP, e que cada segmento dele só tem 2 alças que atravessam a membrana. Então, tem 4 subunidades que vão ter 2 alças que atravessam a membrana, formando, então, esse canal iônico. Esse receptor, esse canal iônico está ligado a um receptor, tá? Mais especificamente, você vai ter um Q6.2, tal, e ligado ao receptor da sulfonilureias. Mas como é que é esse mecanismo? Quando você alimenta-se, né, você vai ter a quebra da glicose, no meio extracelular, por difusão, essa glicose vem difundindo dos capilares em direção ao espaço intersticial, fazendo que aumento de glicose no espaço intersticial. Você tem na superfície da membrana das células beta-pancreáticas alguns transportadores, são os GLUTs, né? Que é o GLUT no inglês, é o transportador de glicose, por isso que GLUT, no caso o GLUT2, fazendo com que haja o transporte de glicose para dentro da tua célula. E aqui começam as cascatas metabólicas da quebra da glicose para a produção de energia, mais especificamente do ATP, devido ao metabolismo. Com esse metabolismo, aumento de ATP, eu aumento a quantidade de ATP e, é claro, reduzo a quantidade de ATP ligado ao magnésio, porque agora eu tenho o cofator e o ADP que vão ser transformados em ATP, adenosina trifosfato. Aí olha que mecanismo bonito. Nessa situação, esse receptor, esse canal iônico ligado ao receptor, ele está continuamente aberto. Se ele está continuamente aberto e é um canal para potássio, a tendência é de saída de potássio, né, pela membrana. Através da membrana. Se sai potássio, quer dizer que está saindo cargas positivas e tendo um balanço aqui de cargas negativas. É claro, então, deixando o ambiente, ou pelo menos no ambiente, mas a diferença de potencial através da membrana, mais negativa.
Com o aumento do ATP, eu vou regular esse receptor aqui, esse canal iônico, fazendo com que o aumento do ATP regule o canal e faça fechar esse canal. Lembra que eu falei que os canais iônicos podem ser regulados também pelas concentrações de alguns íons e algumas outras moléculas? Pois o ATP vai fazer o fechamento desse canal. Fechando esse canal, isso quer dizer que esse potássio não sai, e aí eu vou ter o emparelhamento daquelas partículas que deveriam ter saído com aquelas cargas negativas que já estavam aqui dentro, fazendo com que o potencial de membrana, que estava bem negativo, comece a ser despolarizado. Quando ele começa a despolarizar, eu alcanço o limiar de ativação de quem? Dos canais de cálcio dependentes de voltagem, mais especificamente do tipo L. Canal de voltagem do tipo L abrindo, cálcio entra na célula, que aumenta a concentração de cálcio intracelular, e olha que bacana, faz com que as vesículas que contêm a insulina se fundam à membrana plasmática e, muito bem, liberação de insulina. Como é que eu faço para parar a liberação de insulina? É simplesmente parar a quantidade de glicose que entra aqui dentro da célula, reduz o metabolismo, reduz a quantidade de ATP e, de novo, a abertura do canal KATP, permitindo o potássio sair e repolarizando o potencial de membrana. Repolarizou o potencial de membrana? Fecha canal de cálcio. Fechando o canal de cálcio, acabou a liberação da insulina. Então, veja que mecanismo fisiológico bonito, só dependente dessas proteínas, dos canais iônicos. E é tanto que as sulfonilureias, eles atuam exatamente nesses receptores de sulfonilureia, fazendo com que haja a abertura o fechamento desses canais iônicos e a liberação da insulina, né, devido ao mecanismo de despolarização do potencial de membrana. Certo? Bom, falamos dos canais de cálcio, canais de sódio, canais de potássio. Mas existem esses canais que já receberam muita atenção nos anos 2000. Tá? Agora eles já saíram um pouco, não saíram de moda, mas a verdade é porque existem outras modas, né, digamos assim, na fisiologia, mas os TRPs, os receptores de potencial transiente, tiveram seu grande boom no início dos anos 2000, quando começaram a encontrar esses tipos de receptores, né, nesse organismozinho aqui, na Drosophila melanogaster. Tá? Em que viram que existe um tipo de canalzinho que, por conta da fototransdução, tinha uma ativação, né, transiente dos potenciais, era uma corrente que permitia a despolarização do potencial de membrana, mas de forma transiente. E que mesmo algumas vezes durante o estímulo, esse potencial não modificava o seu valor, de forma que então a ativação era transiente. E aí foi bastante estudado, né, na Drosophila melanogaster, principalmente também na mutação desses canais, os TRPs, né? E, como falei para você, na fototransdução. Ele é um dos maiores grupos de canais iônicos. E por quê? Exatamente porque ele tem também 6 alças que atravessam a membrana plasmática, tá? Formado por diversas subunidades e que tem similaridades com os canais de potássio. Se ele tem similaridades com os canais de potássio, então eu vou ter uma subunidade que não obrigatoriamente é igual à outra, que é igual à segunda, que é igual à terceira, igual à quarta. Então, vou ter uma família com mais de, 70 canais. E aí, esses canais têm algumas características. Eles foram nomeados nas suas famílias de acordo, algumas vezes, com o agonista que faz com que esses canais possam se abrir. Então, essa família de canais TRPs, elas são representadas pelos receptores, né, vaniloides. Nós temos o receptor o TRP anquirina, o da melastatina, o do policistina e da mucopolina, além do canônico. Então, TRPV, TRPA, TRPM, TRPC, TRPP e mucopolina, MC, alguma coisa assim. Então, ele tem essas diversas famílias e que, aqui, para mostrar para vocês, a árvore filogenética deles. Então, está aqui, ó, o mucopolina, o canônico,
o vaniloide, o anquirino, o melastatina e outros aqui. Bom, esse canal tem uma característica porque ele faz uma condição não seletiva a cátions. Ele deixa passar cátions, mas ele é uma maneira, ele é uma seletividade muito fraca entre os cátions. Isso quer dizer que ele deixa passar tanto o potássio, quanto o sódio, quanto o cálcio. É claro que, dependendo do tipo, né, da família de canal de TRPs, pode ser que ele deixe passar preferencialmente mais um do que o outro. Mas o fato é que ele deixa passar de forma, digamos assim, meio que indiscriminada esses cátions. E aí vamos lembrar de novo daquela tabelinha das concentrações iônicas dos íons. A tendência do íon sódio, né, na membrana seria para atravessar a membrana de fora para dentro. A tendência dos íons potássio é de sair e a tendência dos íons cálcio é de entrar. Portanto, eu tenho dois íons que querem entrar na célula e um íon que quer sair. Então, no balanço geral, o que vai acontecer? Eu vou ter mais cargas positivas entrando na célula do que saindo. E, portanto, a ativação desses TRPs normalmente vão levar a uma despolarização da membrana. E se leva a uma despolarização da membrana, eu posso, se for um neurônio que estiver com esses TRPs, ativar esses neurônios e fazer com que ele transmita impulso nervoso. Só que ele tem algumas características. Esses TRPs, eles são fracamente dependentes de voltagem. Claro, diferente dos canais de sódio, dependente de voltagem, de cálcio, normalmente eles não dependem muito da voltagem e eu preciso utilizar de algumas outras estratégias para investigar esses TRPs. E mais especificamente, de substâncias que ativem os TRPs, como substâncias exógenas. Por exemplo, o TRPV, um grande ativador dele são as substâncias vaniloides, ou mais especificamente a capsaicina. A capsaicina, que vem lá da pimenta, ativa o TRPV. Se ativa o TRPV, o TRPV1, 2, 3, ele despolariza a membrana, que vai então provocar uma alteração do potencial de membrana. Se for um neurônio, pode ativar um potencial de ação e chegar até o córtex. E aí, por isso que o TRPV, digamos, tem essa função. Outro é o TRPM8, que é ativado por algumas substâncias como a inilina e o 1,8-cineol. Tá? E outras substâncias mais. Pois bem, e aí, sabe-se que substâncias exógenas atuam sobre os TRPs, mas ainda não sabe se não, pelo menos ainda se substâncias endógenas podem ativar esses canais. E hoje, uma grande parte da farmacologia também você encontrar bloqueadores específicos para os TRPs. Hoje nós temos uma miríade de bloqueadores mais específicos dos TRPs, embora ainda assim precisa se estudar bastante outros bloqueadores para que você possa investigar qual o efeito da ação desses TRPs em sistemas fisiológicos. Mas aqui é um bom exemplo desses canais TRPs que eles podem fazer uma transdução de alguns sentidos, de algumas formas de a gente interagir com o meio ambiente. Como, por exemplo, os TRPs que podem sentir a temperatura no ambiente. Então, por exemplo, já sabe-se que os diferentes tipos de TRPs podem sentir, ou podem detectar, não sentir, detectar variações na temperatura, seja a temperatura interna ou temperatura externa. E que alguns TRPs estão associados a faixas de temperatura. Por exemplo, os TRPs V1 e V2 são ativados pela capsaicina, também são ativados por calor que seja uma temperatura acima de 40 graus Celsius. E aí, portanto, um calor que seja nocivo, eu ativo os TRPVs 1 e 2. Entre 30 e 40 graus Celsius, o TRPV 3 a 4. A temperaturas mais amenas, de 12, 15, nessa faixa aqui, 20, entre 30, o TRPM8. E temperaturas nocivas, o TRPA1. Por que vocês precisam saber disso? Tá? Porque algumas vezes o seu sistema fisiológico que você vai trabalhar, ele pode conter uma grande quantidade desses TRPs. E se você não tiver um bom controle de temperatura,
não se preocupar algumas vezes com esse controle de temperatura, você pode estar ativando os TRPs em vez de estar ativando outras vias que você quer investigar. Certo? Então, isso daqui algumas vezes vale a pena você até pesquisar. Qual é o sentido fisiológico para a ativação desses TRPs? Isso é uma pergunta que vocês podem também se fazer nos projetos de vocês. E aí, finalmente, terminamos a nossa aula. Nós vimos, então, nesse espaço de tempo, uma visão geral do estudo desses canais iônicos. Vimos que eles possuem algumas características. Primeiro, que ele tem condução aos seus íons, né? Condução aos íons potássio, cloreto, uma condição inespecífica cátions. Valber, tem só condição inespecífica cátions? Não, pessoal. Lá no sistema nervoso central, vocês vão estudar também de receptores que são inespecíficos a ânions. Por exemplo, os receptores, né, que são ativados pelo GABA, né, que são aqueles que são chamados normalmente mais os inibidores do sistema nervoso central. Pois é, você vai ver que eles permitem a passagem de ânions, a saída ou entrada de cloreto, vai dependendo da célula, fazendo com que eu tenha uma inibição da geração de um impulso elétrico. Esses canais iônicos possuem mecanismos de abertura e fechamento, mecanismos de gate, e eles têm mecanismos de seletividade. Esses mecanismos de seletividade, como nós vimos, podem estar relacionados com a parte física do canal, né, com a interação desses íons, né, com as estruturas do canal e as cargas que estão presentes também nessa estrutura. Vimos algumas estruturas básicas dos canais iônicos. Os canais de sódio e de cálcio são bastante similares, que possuem uma subunidade, né, alfa, ligadas por alças, né, entre as subunidades. Os canais de potássio já não têm essa característica, que são muito semelhantes dos TRPs, que eles apresentam diversas subunidades. E vimos alguns exemplos de canais iônicos, canais, né, de ou para sódio, os TRPs, cálcio e potássio. E aqui eu encerro a nossa aula de canais iônicos dessa nossa disciplina. E aí, pessoal,